Fala galera, bom dia. Meu nome é Denis Klaus, eu sou um dos desenvolvedores da estratégia 2MV Force junto com o Gil Garcia e a equipe do 2MV. E eu resolvi fazer um estudo aí, algumas pessoas estavam com problema de inconsistência nos seus trades, dúvidas em relação ao Force, que vai ser a base do robô do 2MV que a gente está desenvolvendo. Então eu vou falar um pouquinho de realização parcial para tentar ajudar vocês a melhorar o desempenho com o uso do indicador e em outros setups aí que vocês possam vir a usar. Então vamos falar um pouquinho de realização parcial no meu ponto de vista, tá? Vou passar aqui. Realização parcial. Quais são as vantagens? Primeira vantagem, ganho psicológico nas operações. 80% do resultado de ordem psicológica. Bom, eu já vi vários webinars e já participei de vários cursos e todos os professores e escritores são unânimes em dizer que o sucesso na Bolsa de Valores depende muito mais de disciplina, de psicológico, do que propriamente ter um setup vencedor ou ter algum setup mágico que te dê resultado, né? Então, a diferença entre um trader vencedor e um trader perdedor muitas vezes gira no fato de saber aceitar o seu stop e principalmente saber aceitar o seu gain, ou seja, não ter aquela questão de, cara, quando eu perco que se rale, faz parte, e quando eu ganho um pouquinho, eu já quero sair fora porque me dá uma agonia e eu preciso sair logo do trade. E é isso que mata o trade, pois é muito difícil para um trader ter uma taxa de acerto que seja de 50%. Onde tu tem que acertar a metade mais um pouco para sair vencedor. Então é muito importante tentar fazer teu trade mantendo aquela realização de 3-1, entendeu? Lucro-gain, onde tu consegue sair vencedor tendo uma taxa de acerto inferior a 50%, 40% do seja. E a principal vantagem na realização parcial é isso, é no ganho psicológico. Porque quando a gente começa o dia e a gente já toma um stop de cara, o segundo trade já fica pesado, já fica mais difícil, sabe? A gente quer logo se livrar desse stop e complica muito o emocional, principalmente às vezes quando a gente chega a tomar 2-3 stops seguidos e a gente não perde aquele trade que anda. Então a grande vantagem na realização parcial é isso, é tu entrar no trade, que ele ande um pouquinho pelo menos, só que tu já tem um ganho, tu já realiza parte do teu lucro e minimiza o risco, tá? Porque o segredo de tu ganhar no trade, principalmente, é tu delimitar a perda, né? Quanto mais eu reduzir a perda, mais chance eu vou ter de ter ganho. Outra vantagem é o seguinte, é a tranquilidade de permanecer no trade. No momento em que eu faço uma realização parcial, eu já matei metade da minha posição, eu já melhorei o meu preço médio, eu tenho mais tranquilidade de puxar o meu stop para o 0 a 0, talvez fazer um break-even e continuar no trade, tentar ver até onde o trade vai, né? Eu não tenho por que ter toda aquela ansiedade de sair logo achando que eu vou devolver, ou que eu vou ser estopado, ou que eu vou sair negativo. Realizou parcial, garantiu uma parte, tenta surfar o resto, tenta aproveitar, tenta ficar no trade, tentar extrair o máximo dele. É onde a gente vai conseguir melhorar os nossos resultados. Aumento do índice de acerto das operações. Eu trabalho muito com backtest e trabalho muito com desenvolvimento de robôs e estudo muito a respeito. Teve até um webinar que eu vi do Rafael Figueiredo esses dias. Ele disse que o segredo de sucesso
da grande maioria dos robôs e das estratégias automatizadas é a realização parcial. Sem a realização parcial, grande parte dos setups existentes se tornam negativo, porque tu precisa de uma taxa de acerto muito grande para te compensar o prejuízo. Então, tentando resgatar parte, saindo parte da operação, cara, é botar dinheiro no bolso. Botar dinheiro no bolso é tranquilidade, melhora demais o emocional. Todo mundo opera melhor quando a gente começa vencedor, quando a gente está ganhando, entendeu? Outra vantagem é a diminuição do risco da operação pela melhoria do preço médio. No momento em que eu entrei, por exemplo, vamos entrar numa operação do dólar, eu entrei com 2 contratos. No momento em que eu andei 2 pontos e matei um dos meus contratos, o meu risco da operação, para mim sair zerado, já passa a ser menos 2. Entendeu? Então eu fico a 4 pontos da distância de eu sair negativo no trade. É muito mais fácil sair positivo no trade, é muito mais fácil tu permanecer no trade, né? À medida em que o teu preço médio vai melhorando e o teu risco vai diminuindo, tá? Outra vantagem é o seguinte: a realização parcial evita que um trade que seria vencedor se torne perdedor. Quantas vezes a gente faz o seguinte, a gente entra num trade com um alvo de 100 pontos no índice e a gente está arriscando 50 pontos para tentar pegar esses 100 pontos, ou a gente está arriscando 50 pontos para tentar pegar 200 pontos, para tentar uma relação melhor. E daí o trade vai andando, ele chega lá quase no nosso alvo, a gente não sai, a gente espera que ele vai, ele vai variando, vai subindo, vai descendo, daqui a pouco ele vai para baixo, te estopa, e tu fica com aquela sensação de impotência, porque tu estava quase no gain, e a ganância, às vezes, que é uma das maiores inimigas do trade, dificultou, e tu não saiu da operação, tu não realizou parcial, e aquele trade que tinha tudo para sair um trade vencedor, acaba saindo perdedor. Então, a realização parcial e o break-even são 2 ferramentas que ajudam, né, para mim melhorar o meu desempenho no trade, tá? Maiores chances de sair positivos em dias de forte consolidação. A questão do dia de consolidação, quando aquele trade, a gente tem que, digamos assim, fazer mais entradas no dia para conseguir extrair a nossa meta, ter a realização parcial, ela nos ajuda, porque quanto mais entrada, quanto mais eu opero, mais risco eu enfrento, mais risco eu tô deixando na mesa para tentar sair meu gain. Então, fazendo a realização parcial, eu estou visando diminuir meu risco, tá? E estou tentando evitar sair negativo. Em dias de tendência é mais complicada a realização parcial, porque se eu tenho um dia de tendência, daqui a pouco eu tenho aquele pensamento que eu deixei na mesa. Mas a realização parcial ajuda muito o trader nessa hora de dias consolidados, onde daqui a pouco, em vez de eu pegar um alvo maior, eu pego um alvo menor, eu faço um scalp da metade da posição, ou de uma parte até menor que a posição, e tento seguir adiante, tento levar meu trade mais adiante, tá? E outra questão é o seguinte, a realização parcial não deixa de ser um prêmio pelo trader ter acertado a operação, porque acertar a leitura de um trade, para algumas pessoas é muito difícil, e é mais complicado ainda quando a gente fez a leitura certa, a gente entrou na operação, a operação andou, não foi no nosso gain, e ou nos zerou, ou nos saiu, ou nos tirou no 0 a 0, ou tirou no stop, assim como aqui o item que eu coloquei, que evitava uma devolução de um provável gain para um stop. Então ela complica um pouco. Então o premiar o trader pelo acerto da operação, ele bate muito no ego e bate muito no psicológico.
Então, se for ver o conjunto aqui, é um conjunto de vantagens que basicamente tem duas finalidades. Primeiro, melhorar o teu psicológico para te poder operar melhor. E segundo, diminuir o teu risco para evitar que tu perca no mercado. Ou seja, melhorando o meu psicológico, ajudando eu operar melhor, ajudando eu permanecer mais tempo no trade para tentar buscar melhores resultados naquele trade que já está positivo, eu estou melhorando a minha condição, me tirando do risco e diminuindo. Algumas operações até chegam a ter o risco zero a partir do momento em que eu já realizei parcial e já puxei meu stop para o 0 a 0, para o break-even, para a entrada do trade. Eu não tenho mais risco no trade. Então não tem por que eu não permanecer nele e eu não continuar nele e tentar extrair os maiores resultados. Vamos falar um pouquinho das desvantagens agora. Uma das desvantagens é a questão da diminuição proporcional da relação risco-ganho, 3 para 1. Sempre que a gente faz um curso de trade, a primeira coisa que os professores ensinam, a gente precisa buscar aquele trade de livro, aquele trade da relação risco-ganho 3 para 1. É o trade onde, se eu acertar 30% das operações, né, que é uma taxa bem baixa, eu vou conseguir sair empatado ou sair até positivo. A realização parcial acaba dificultando um pouco essa relação risco-ganho do 3 para 1. Agora a pergunta é o seguinte: quantos trades no dia a gente consegue fazer com esse alvo de 3 para 1? Muito poucos. Em dias consolidados, então, é muito complicado. Então, vale mais a pena para mim, particularmente, mesmo que eu, com a realização parcial, eu diminua esse risco-ganho para 1 para 1, 2 para 1, mas vale mais a pena para mim já garantir um pouco, já eliminar o risco logo, do que tentar buscar aquele trade de livro de 3 para 1. Tá? Em dias de tendência, claro que a gente vai ficar com aquela sensação que a gente saiu parcial antes e que a gente podia ter extraído mais do trade. Só que tem diversos estudos também que dizem que um trader aproveita numa onda de tendência, numa perna de tendência, os melhores traders aproveitam entre 70% e 80% da onda. Entendeu? Então, se eu tiver uma perna de 300 pontos no índice, eu estou falando em buscar aí 220, 250 pontos no trade, talvez nem isso. Falando em 10 pontos do dólar, eu vou dizer que eu ia pegar numa pernada 7 pontos, 8 pontos, 6 pontos. Então, tem essa desvantagem de deixar um pouco de dinheiro na mesa, tá? Mas tem a questão de minimizar o risco. Eu acho que antes de tentar ganhar na bolsa, eu preciso aprender a não perder. Ganhar não é o foco da bolsa, né? Para nós que somos day traders. Ganhar é o resultado do trabalho entre tu ter acertado a operação, entre tu ter a disciplina necessária para operar e tu ter minimizado o teu risco. Então, o lucro é o que sobra. Tá? O lucro é a sobra entre a disciplina, entre o estudo do teu método, do teu setup, entre aplicar o teu setup e entre tu minimizar os teus riscos. A soma, né, desse conjunto é que vai fazer de você um trader vencedor. Outra desvantagem é a diminuição dos ganhos nos dias de tendência, né? Às vezes eu aperto demais a minha realização parcial, aperto demais o meu stop, e o que acontece? Acontece que aquele trade que deu 300, 400 pontos numa pernada só, eu acabo pegando 50 pontos com a parcial, talvez 100 pontos com a outra, talvez eu saia antes, né? Mas independente disso, o mercado tem mercado todo dia, né? Trades tem todo dia, e
eu acho que tentar se manter vivo é muito mais importante do que pegar aquela pernada de livro, que se chama aquele movimento de livro, tá? E tem a questão da sensação de insatisfação quando o trade anda depois da parcial, né? Que vem de encontro com o item anterior, né? Quando a gente acerta aquele trade, faz a leitura, a gente sai antes do trade, anda 1000 pontos, 500 pontos e a gente fica com aquela sensação, eu poderia ter extraído mais. Mas é assim, a gente tem que botar na balança e avaliar o que é melhor para a gente. Garantir uma parte ou nós arriscar o tudo ou nada? Porque a realização parcial nada mais é do que isso. Eu garanto uma parte, eu diminuo o meu risco, ou eu sou aquele trader agressivo que eu vou pro tudo ou nada, né? Essa é a diferença. Então, normalmente, quem tem pouco capital para operar, quem tem pouco conhecimento do mercado, quem não se conhece ainda como trade, quem não tem ainda um controle emocional para poder separar as emoções, aquilo que é emoção do que é razão, aquilo que é o certo no trade do que aquilo que a nossa mente nos comanda. Nossa mente que é o nosso pior inimigo, né? É quem nos tira nos trades, é quem nos faz arriscar mais, é quem quer comprar quando já subiu 300 pontos, entendeu? Então, se eu não tenho um controle emocional bom, se eu não tenho um setup bom, se eu não tenho uma disciplina boa, tem que recorrer a aquilo que as ferramentas me permitem. A realização parcial para ti vai ser bem importante do que buscar o tudo ou nada e buscar aquele trade de livro. Vamos seguir. Eu fiz um backtest do dólar no 4R em janeiro pelo Setup Force, tá? E a partir desse backtest a gente vai fazer algumas ponderações a respeito da realização parcial. Então vamos lá. Eu tive 126 operações do dia 1º ao dia 27, tá? No dólar 4R, no dólar mini, né? Mini dólar 4R no mês de janeiro. Dessas 126 operações eu tive 64 operações vencedoras. Eu tive 50 operações perdedoras e tive 12 operações zeradas. Percentual de acerto do setup, 50,79 em um mês que está extremamente consolidado, né? É um mês difícil de operar. É um dos meses que o Force teve o menor desempenho. Mas é aquilo, né? A gente tem que trabalhar com os dados atuais. Não adianta a gente querer trabalhar com um backtest de 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou fazer um backtest, dos últimos 12 meses, porque a realidade de hoje é totalmente diferente da realidade de janeiro do ano passado. Então a gente tem que trabalhar com os números atuais. Eu estou trabalhando com backtest de janeiro, apesar de ter sido um mês difícil, tá? O que eu quero demonstrar aqui? Tá? Isso aqui é com um contrato, depois a gente vai fazer uma avaliação com 2 contratos para ver como é que fica. Com a realização parcial, todas as 12 operações zeradas pelo robô aqui, pelo EA, teriam me dado ao menos 3,5 pontos de gain no dólar. Bom, a gente sabe que a nossa estratégia aqui, ela trabalha em renko. Eu trabalho com box. O meu 4R no dólar vai ter um box de aproximadamente 1,5 por aí, tá? Então, se eu tenho um setup com stop, tá? De mais ou menos 13,5 a 4 pontos de stop, tá? Todas essas 12 operações em que o preço abriu a posição, ele andou 3,5 pontos, andou 4 pontos e voltou para o 0 a 0, que foi isso que o robô fez, tá? No 4R ele tem que andar 4,5 pontos para voltar para o 0 a 0. Se eu tivesse feito uma realização parcial com 3,5 pontos e se eu tivesse puxado o saldo para o 0 a 0, para o ponto de entrada, eu teria aumentado o meu percentual de operações
vencedoras de 50,79 para 60,32. Por quê? Porque além desses 64 que já passaram desses pontos, eu teria ainda mais 12 operações onde eu teria extraído algum valor. E aqui o EA não extraiu nada, tá? Outra coisa, das 50 operações perdedoras que a gente teve, tá? Pelo menos 14 teriam dado 2 pontos de gain no dólar. Ou seja, das operações que o robô saiu negativo, das 50, pelo menos 14 delas ele andou mais de 2,5 pontos, tá? Antes de voltar. Então eu teria, se eu tivesse buscando uma realização parcial com 2 pontos, eu teria uma taxa de acerto superior a 60%, porque eu teria 64 vencedoras, que eu teria pego mais de 2 pontos, 12 operações zeradas que ele andou 4,5 pontos e voltou, teria pego os 2 pontos, e mais 14 operações aqui que teriam pego também 2 pontos. Deixa eu só mostrar aqui um exemplo das operações zeradas e operações de stop loss que teriam dado gain de pelo menos 3,5 pontos no dólar, 4R, tá? Com a realização parcial. Aqui eu tenho um exemplo, uma operação zerada, deu uma entrada de venda após o box branco, tá? Ele andou 4,5 pontos, aqui 5 pontos na verdade, andou aqui, passou um pouquinho, voltou, o robô saiu no 0 a 0. Se eu tivesse uma realização parcial com 2,5 pontos, com 3,5 pontos, essa operação zerada, eu teria um gain, tá? Aqui é uma operação que o robô saiu com 1 ponto negativo, venda abaixo do box branco, tá? Ele chegou a andar 4,5 pontos, voltou 0 a 0, saiu no 0 a 0. Na verdade saiu com um ponto negativo, 0 a 0 seria aqui embaixo. Ele saiu com um ponto negativo, uma operação perdedora, que eu teria pego algum ponto na operação na parcial. Aqui é uma outra operação com loss, o robô saiu com loss, tá? O setup saiu com loss, e essa operação aqui teria me dado 4 pontos. Se eu tivesse buscado 3,5 pontos numa parcial, muito provavelmente eu teria minha ordem executada por aqui, tá? Claro, tem a questão de book, tem a questão de ter ordens para me tomar, mas independente disso, o que eu estou fazendo aqui é só uma avaliação. Talvez em vez de 3,5 pontos eu chegue à conclusão que o ideal seria buscar 3, mas eu só quero demonstrar como é que o EA funciona e como a gente vai ter um incremento de acerto quando a gente tiver a realização parcial no EA, e o que vocês podem fazer operando manualmente para vocês aumentar a taxa de acerto. Então a gente falou antes de uma taxa de acerto de 50%. Claro, ela varia entre 44% e 55%, dependendo do mês, mas a gente está falando em ter uma taxa de acerto acima de 60%. Se eu tiver uma taxa de acerto acima de 60%, se eu conseguir manter parte da minha operação até o final do trade, a minha chance de sair positivo na semana, a minha chance de sair positivo no mês é muito grande. Só tem que ter a disciplina para operar. Aqui é mais uma operação, tá? Operação que o EA saiu 0 a 0, tá? A entrada foi aqui acima do box branco, tá? Uma operação que teria dado 5 pontos. Se eu tivesse buscado os 3,5 pontos, certamente eu teria pego, levando em consideração aqui que o preço aqui levou quase 1 hora para andar aqui dentro, né? Então, outra operação zerada que eu teria saído positivo. Vamos aos números, tá? Eu fiz aqui uma tabela comparativa, tá? E a gente vai falar um pouquinho com um contrato, 2 contratos e 3 contratos em cima da realização parcial. Com um contrato eu não tenho como fazer realização parcial, mas eu tenho como fazer a opção de scalp, tá? Então, eu coloquei aqui o resultado do robô, tá? Para mim chegar numa conclusão lógica, eu coloquei um stop de 3,5 pontos, tá?
em todas as operações, tá? Então, todas as operações eu estou com um stop fixo de 3,5 pontos, sem trailing, tá? Porque o robô trabalha com trailing. Aqui eu não botei o trailing, eu só botei os 3,5 pontos e coloquei que se ele pegar o scalp ou pegar a realização parcial, ele puxa o saldo para o 0 a 0. Então, seria uma maneira de a gente comparar todas as possibilidades de uma forma mais simples. Então, sem a realização parcial, eu tive 64 gain, tive 12 operações zeradas, tive 50 operações de loss, tá? Tá aqui os pontos de gain, os pontos de loss, o meu saldo, 184,5 pontos, tá? Seria o meu saldo no mês. Se em vez de eu tentar pegar a tendência, eu só fizesse scalp, como seria a minha situação? Minha situação seria o seguinte: buscando 3,5 pontos, eu teria 64 operações de gain com 3,5 pontos, mais aquelas 12 operações zeradas com 3,5 pontos. Eu tive 76 operações que eu teria gain, tá? Eu não considerei aqui nenhuma operação de loss para pegar 3,5 pontos, mesmo sabendo que teve algumas que deu, até para ter uma margem de segurança e a gente trabalhar com informações mais precisas. Então, 76 vezes 3,5 pontos, 266 pontos, eu teria 175 pontos de stop, que seria o meu stop aqui, o meu saldo 91 pontos. Então, fazendo scalp de 2 pontos, de 3,5 pontos, eu teria um valor bom até no dólar, só que eu estaria pegando metade do que a estratégia me permitiu, me liberou no mês, tá? Agora a gente vai fazer a mesma lógica utilizando 2 contratos para a gente pegar a parcial. Cálculo é mesmo, tá? 64 operações, 12 operações zeradas, 50 operações de loss, tá? O gain 719 pontos com 2 contratos, seria isso aqui vezes 2, tá? Loss 350, tá? O meu saldo 369. 369 seria o máximo que eu teria pego seguindo a estratégia, claro, saindo exato como estratégia. Em algumas vezes eu poderia sair até melhor que a estratégia, depois eu posso explicar isso. Seria o meu 100%, tá? Fazendo um scalp 3,5 pontos, tá? Eu teria aqui, na verdade aqui eu não teria o break-even, né? Seria o meu scalp de 3,5 pontos. Eu teria 532 pontos, tá? 182 pontos de gain. E aqui eu teria meus 49,3, ou seja, pegaria os mesmos 50% do que com um contrato só. Agora o segredo da realização parcial. Se eu entrasse com 2 contratos, tá? Se eu saísse com um contrato, 3,5 pontos, com 3,5 pontos de gain, eu saísse de metade da minha operação, trouxesse meu stop para o break-even, esse break-even teria que estar aqui embaixo, e seguisse no trade, eu ainda assim teria 76 trades de acerto, 50 trades de loss, o meu gain seria de 625 pontos, tá? O meu loss seria de 350 e o meu saldo 275,5, ou seja, eu estaria pegando 74,7% do total que o setup me entregou de uma forma muito mais tranquila, com muito menos risco, né? Arriscando menos, porque a gente sabe que esses 50 stop loss não é cada uma operação e meia eu tenho um stop loss. Não, às vezes eu posso ter 13 stop loss seguido e vou ter 5 operações de gain seguida, né? Às vezes eu posso ter 6 operações de loss seguido e daqui a pouco eu tenho uma sequência de 10, né? Não, o trade é muito aleatório. Então, essa questão do psicológico, a gente está vendo aqui que a perda de 25% aqui é muito insignificante, né? Mesmo sabendo que
a chance de eu pegar todos esses 369 pontos é muito difícil, porque a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas leituras e a gente não acompanha o robô na íntegra. Mas em relação ao risco, em relação à questão do psicológico, em operar melhor, em eu permanecer mais tempo no trade, esse número aqui para mim é sensacional. 275 pontos, arriscando metade do que tu está arriscando para pegar os 369, mesmo que eu tenha aquela relação risco-ganho na operação menor, mas com certeza é um resultado bem mais fácil de se atingir, tá? E eu fiz uma terceira operação com 3 contratos, tá? Pra gente ver uma outra questão, tá? Sem parcial, segue tudo igual, tá? Seria isso aqui vezes 3, seria 100%, seria 678, seria o meu alvo. Fazendo o scalp, né, 3,5 pontos, esse break-even aqui não tem, tá? Eu atingiria 273 pontos. Pode ver aqui que meu percentual diminuiu. Meu percentual diminuiu. Buscando realização parcial de 66, ou seja, eu estou com 3 contratos, eu vou fazer uma realização parcial de mais da metade dos meus contratos. Eu chegaria a 366 pontos, ou seja, um pouco mais da metade do que o setup ofereceu, entendeu? Então, eu tenho aquela questão de que eu garanto mais no meu trade, ou seja, eu já garanto logo, eu já tenho a segurança para sair logo do trade e diminuir bem o risco, só que eu deixo na mesa uma boa parte dos gains que eu teria se permanecesse na operação com um número maior de contratos. Então eu fiz aqui um cálculo, eu entrando com 3 contratos e saindo na realização parcial com só um, tá? Então eu arrisco um pouquinho mais, tá? Não é o tudo ou nada do sem parcial, eu estou arriscando um pouquinho mais. Esse um contrato seria basicamente para diminuir, para melhorar um pouco o meu preço médio e tentar garantir ao menos os custos daquela operação que sair no 0 a 0, que sair zerado, ou tentar realmente amenizar um pouco o custo. Só que o meu resultado em pontos, ele é bem interessante, 67,8 de um total de 100%, com aquelas vantagens de trabalhar mais tranquilo, tá? Com a vantagem de eu ter logo um trade vencedor, entre eu estar motivado, entre eu ter minimizado o meu risco e eu ter uma posição um pouquinho melhor para trabalhar. Trabalhando no lucro, a gente trabalha sempre mais tranquilo, a gente entra no trade sempre mais confiante e a gente entra nas melhores operações, porque normalmente quando a gente já tomou um stop, a gente já está meio machucado, qualquer operação para nós passa a ser de mais risco e a gente fica com medo e a gente fica com mais limitações, e essas limitações acabam diminuindo a nossa chance de sair positivo na operação, tá? Algumas dicas, tá, em realização parcial, tá, que eu vou dar. Isso foram dicas, não são minhas, são dicas que eu tirei de alguns cursos que eu fiz, né? Entre eles o personal do 2MV e alguns outros professores aí que eu sigo, outros livros que eu li, tá? Então vamos lá. Melhores pontos para colocação de realização parcial: nas linhas de suporte ou resistência de pivô, tá? Então a gente tem aquele pivôzão formado, a gente sabe, a gente entrou no trade embaixo, a gente sabe que aqui em cima é um ponto difícil de passar, por que não botar uma realização parcial? Entendeu? Eu já garanti parte para não deixar voltar, né? Talvez a gente garantindo parte e tentando deixar o resto andar, a gente tenha um resultado melhor,
Nos níveis de Fibonacci, tá? Quem trabalha de Fibonacci, eu não sou muito adepto de Fibonacci, mas quem trabalha com Fibonacci e traça Fibonacci, aqueles níveis de 38,2, de 50%, sabe? São níveis que seriam interessantes de colocar, porque tem muita gente que opera baseado em Fibonacci e tem muita gente que coloca as suas ordens de saída, as suas ordens de stop e propriamente seus trades em cima dos níveis de Fibonacci. Então seria um bom ponto para fazer uma parcial, tá? Nos preços equivalentes à relação 1 para 1, 2 para 1, então, por exemplo, se eu estou entrando numa operação com stop de 50 pontos, eu posso fazer uma realização parcial no 1 para 1, ou seja, com 50 pontos, e tentar matar nisso aqui os 50% de acerto, né? Para a gente tentar garantir que no momento em que eu tomar um stop, a próxima operação eu tente buscar pelo menos aqui o alvo do meu stop, para facilitar. Ou 2 para 1 também seria 50 pontos de loss, e eu estaria buscando uma realização parcial com 100 pontos para tentar garantir um possível loss, que isso aqui seria o 0 a 0 na parcial, né? Seria um 0 a 0, eu estaria com um contrato pegando o dobro de contratos, o dobro de pontos, né, do que o meu stop. Isso facilita a minha questão de gerenciamento de risco-ganho, tá? Nos níveis de scalper estudados, tá? 50 pontos do índice, 2 pontos de dólar, isso aqui é um exemplo, tá? Nada melhor para a gente, quando a gente for operar, do que a gente saber o que a gente está operando. A gente pegar um gráfico, a gente olhar desde o início do mês, acompanhar no dia a dia, verificar todas as entradas e estudar quantos pontos eu estou conseguindo tirar por entradas, quanto me está dando de resultado, tá? Quais são as melhores entradas, quais os melhores pontos de saída, qual seria o melhor ponto de scalper para mim sair. Daqui a pouco, se eu tiver na minha estratégia lá do 2MV no 4R, no 2MV Força no 4R, se eu tivesse saindo com 2 pontos por operação, eu teria mais operações vencedoras. Só que eu não teria o mesmo resultado do que eu estou tendo saindo com um scalp de 3,5 pontos. Eu acerto menos, mas eu tenho mais ganho no final. Então, esse número aqui é lição de casa, vocês têm que estudar, tem que pegar gráfico, tem que estudar, tem que verificar e tem que ver aquilo que funciona melhor para vocês, tá? E outro ponto é nos níveis de acumulação de ordens no book de ofertas. Então a gente tem o book de ofertas, quem usa Profit Chart tem do lado direito aquele livro visual, né? Se eu sei que tem muita ordem num preço, por que não fazer uma realização parcial, um tique abaixo, um tique acima, 2 tiques abaixo, 2 tiques acima, para mim tentar garantir parte da minha operação, se eu sei que vai ser difícil passar aquele preço, tá? Então, essas minhas dicas, tá? Sempre que possível, procure sair da primeira parcial com menos de 50% da posição, visitando não limitar demais os lucros no caso de acerto e sanar os custos ou diminuir o prejuízo no caso de erro. Isso aqui é a que eu mostrei no quadro anterior, né? Que é essa relação aqui. É melhor, às vezes, eu sair com uma parcial e garantir ao menos um pouquinho e ter um produto final maior, do que eu sair com a maior parte e deixar na mesa a maior parte, tá? Então, o risco para mim entrar nessas duas operações aqui, basicamente é o mesmo. Essa aqui eu limito o risco antes, essa aqui eu limito o risco um pouquinho depois, só que o resultado dessa aqui é maior. Então, nada na nossa vida é definitivo. Eu não quero dizer que vocês tenham que entrar num trade já com 3 contratos buscando os 33%. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente começa o dia realizando uma parte maior, no momento em que a gente já tem uma gordura para queimar, a gente vai entrar no próximo trade com uma parte um pouquinho menor, para facilitar. E a partir do momento em que o risco da operação está eliminado, tente buscar o máximo de lucro da operação, tá? Se tu já está positivo na operação,
não tem porquê eu matar a operação, tá? Vamos tentar buscar o máximo, vamos tentar permanecer. Claro que existe violinada, existe aqueles trades que vão tirar a gente fora, mas se a gente garantir um pouquinho, a gente fez o break-even, que seria trazer o meu stop para o ponto de entrada com segurança, vamos tentar surfar a onda e tentar pegar o máximo, tá? Essas seriam minhas dicas de realização parcial. Tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente do Force para quem não conhece. Force é uma estratégia que foi desenvolvida por mim e pelo Gil Garcia em parceria com o Evandro Marcão e o Rotia do 2MV. Tá? A gente vem estudando a estratégia aí já há 10 meses. Tá? Essa estratégia ela é a base do perfil do EA2MV que a gente está automatizando e que vai sair em breve. E consiste em um indicador de tendência, que é esse indicador aqui embaixo, tá? Que ele me indica qual a maior probabilidade de tendência de um trade, tá? E uma estratégia que plota as entradas e saídas das operações no gráfico, facilitando a leitura. Então eu tenho uma estratégia aqui onde cinza não me mostra nada. A partir de um box branco eu vou entrar, seguido de um box verde eu entro na compra. Tá? Seguido de um box vermelho, eu entro numa venda. Tá? O setup ele é um setup pago. Tá? A questão do pagamento desse setup é porque todo o dinheiro que está sendo levantado a gente está utilizando para fazer o desenvolvimento do robô. Isso gera custos. Né? Custos de tempo, custo de trabalho, custo de deslocamento, custo de telefone, custo de uma série de custos, e a gente está bancando com isso. E a gente vai lançar, se tudo der certo, ainda nesse primeiro trimestre de 2017. Tá? Eu sou o Denis, tá? Eu sou trader e sou coach pela Associação Brasileira de Coach. Tá? Sou um dos criadores do 2MV Force, sou programador de estratégias, tá? Tô lá no 2MV, tô no Skype, então meus contatos estão aqui, ó, Skype dgk.adv@hotmail.com, posso passar mais informações sobre o setup, e o meu YouTube, Force Bolts, onde eu falo um pouquinho do Force e é um desenvolvimento novo que eu estou fazendo, tá? Não é um produto, digamos assim, é algo que eu estou criando para tentar facilitar e desenvolver mais o 2MV Force. Então eu vou tentar, à medida do possível, colocar algumas operações que eu faço durante o dia para deixar lá no YouTube. É um canal que vem para agregar. Agradeço a todos, espero ter contribuído. Até mais.